Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Berahot, juntamente com a Sinagoga Mikdash Davi. Nós estamos aqui naquele videozinho que tem se tornado costumeiro, nas quinta-feiras, nós comentarmos um pouquinho sobre a Paraxá da semana, já nos preparando, procurando nos conectar com o Shabat que está às portas. Então, essa semana nós estamos sob a regência da Paraxá Emor e ela vai ter um quê especial, né? Uma coisa bastante especial, porque ela vai dar uma sequência a um assunto que começou algumas paraxiotes atrás, né? Quando o Eterno ele começa a falar sobre Kashirut, sobre a questão de nós tomarmos cuidado com o que nós vamos comer, para que nós não venhamos nos impurificar com o que comemos. Depois ele dá mais várias regras para nós vivermos uma vida de santidade. Depois ele vai dar ordens específicas para o sumo sacerdote, como por exemplo, quando entrar na presença do Eterno, que momento, o que fazer. E nessa Paraxá Emor, ele vai falar com os Kohanim, os sacerdotes, os filhos de Arão, em tese, né? Mas os descendentes de Arão. E ele vai dar algumas ordens. Esses sacerdotes, eles tinham diversos trabalhos no templo, no Mishkan, mas entrar no Santo do Santo, apenas o sumo sacerdote entrava. Então, a gente sabe que o Eterno ele é muito, muito sério naquilo que ele determina, e para isso ele não vai deixar com que as coisas andem de qualquer forma. Então, o Eterno vai instruir os sacerdotes algumas coisas que eles têm que fazer. E a principal característica dessa paraxá, ao Eterno falar com os sacerdotes, é que eles devem evitar contatos com os mortos, para que eles não tivessem contato com uma impureza. Como nós já falamos em vídeos anteriores, quando nós falamos de impureza, nós não estamos relacionando a impureza ao pecado. Né? Nem sempre a impureza ela vem pela prática de um pecado. Muitas vezes o próprio mandamento impurifica a pessoa. Como, por exemplo, seguir um cortejo fúnebre, prestar as últimas homenagens a uma pessoa, poder fazer algo por um morto, é algo que é bastante meritório, mas ao mesmo tempo é algo que impurifica quem está fazendo essa brahá. E o Eterno vai deixar claro que mesmo os Kohanim, o sumo sacerdote, que era proibido, ele só podia se impurificar pelo pai, pela mãe, pela esposa, por filho e filha, e por irmãos. Até o sumo sacerdote que tinha essa prerrogativa, ele tinha a obrigação de, caso encontrasse um morto num caminho, num lugar afastado da cidade, e aquele morto não tivesse ninguém que o enterrasse, era obrigação do sumo sacerdote enterrar aquele defunto. Ele era, apesar disso trazer uma tumá, ele era obrigado, se não houvesse outra pessoa para fazer aquele enterro, ele era obrigado a enterrar aquele defunto. Então, mesmo cumprindo a mitzvah, mesmo cumprindo o mandamento, mesmo cumprindo uma ordem do Eterno, isso trazia impureza para a pessoa. Nós já vamos voltar para falar a respeito de se impurificar com o morto. Mas a nossa paraxá dessa semana, ela também vai falar sobre a perfeição nas oferendas. Quando você ia apresentar um animal ao Eterno, ele não podia ter nenhum tipo de defeito, ele tinha que ser perfeito, tinha a idade certa, tinha o tempo certo, tinha
por exemplo, um animal não podia ser abatido antes do 8º dia de vida. Ele tinha que passar 7 dias com a mãe para que depois ele pudesse ser abatido. Um animal não podia nunca ser abatido, a mãe e o filho no mesmo dia. Não podia, né, o genitor e o animalzinho ser abatido no mesmo dia. Então havia diversas regras para que a oferta fosse aceita. Isso era uma coisa tão séria que até o pensamento do sacerdote era levado em conta. Depois, o Eterno vai dar regras, vai falar sobre as festas do Eterno. Então, essas festas, ele vai falar quais são as datas, ele vai falar algumas coisas específicas a respeito dessas festas, e a primeira festa que o Eterno vai citar é a festa do Shabat. Então, o Shabat tem que ter para nós, já no começo dele, essa característica de ser uma festa. E depois ele vai falar sobre Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, que era o dia o chamado Yom Teruah, o dia de se tocar as buzinas em Israel. Depois Yom Kippur, Shemini Atzeret, ou melhor, Sukkot, e depois Shemini Atzeret. Então, essas são as festas do Eterno. E junto com essas festas, o Eterno vai dar para nós a obrigação da contagem do Homer, que nós, inclusive, estamos fazendo todos os dias aqui na nossa sinagoga. Depois, o Eterno vai dar ordem sobre menorá e os pães, o fato de necessidade de acender e manter limpa, manter corretamente a menorá, né? Limpar a menorá, tirar qualquer tipo de sujeira, colocar mais azeite, e todo dia tinha que se fazer isso no candelabro ou menorá. E a troca semanal dos 12 pães que ficava na mesa da proposição. Depois vai aparecer no final já da Parashá o caso de um blasfemador, que ele é relatado que ele amaldiçoou a Deus e recebe uma punição, e fica estabelecido a proibição da blasfêmia. Mas eu quero poucos minutos, né, só para a gente bater um papo aqui, falar sobre essa ordem da Parashá Emor. Levíticos, capítulo de número 21, Levítico, Vaikra, livro de Vaikra, capítulo de número 21, a partir do verso 1, o Eterno vai dizer o seguinte aos sacerdotes. Ele vai dizer assim: disse ainda o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, tu lhe dirás: um sacerdote não poderá se impurificar por um morto por causa de alguém do seu povo que venha a morrer. Então, o Eterno vai dar uma ordem específica. O sacerdote, ele não pode se profanar por causa de alguém do seu povo que venha a morrer. Então, primeira coisa que nós devemos aqui ressaltar é que o sacerdote, ele deve ter um posicionamento. Vou chamar de posicionamento. Ele deve ter um caminhar. Ele deve ter uma atitude diferente de todas as outras pessoas. Não é fácil a Bíblia vai dizer que a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, quem tem mais responsabilidade, eu sempre falo para as pessoas que a obra de Deus, né, as coisas que são para Deus, ela traz para nós naturalmente, isso não é forçado, né, é naturalmente,
ela vai trazer você estar envolvido em uma comunidade, você vai ser parte de uma comunidade, você ser útil a essa comunidade, vai trazer para você um cavode, vai trazer para você uma honra, vai trazer para você uma glória, diferente de outras pessoas. Tem pessoas, eu já falei em outros momentos, eu já falei que tem pessoas que Deus chamou ela para ganhar dinheiro. Tudo o que ela faz, dá certo. Ela empreende, dá certo. Ela vai vender gelo no frio e dá certo. Ela tem a graça do eterno para ganhar dinheiro. Tem pessoas que são... E isso não é de forma nenhuma demeritório. Tem mérito nisso. A pessoa tem mérito. O problema... geralmente o que acontece é que com essas pessoas, ela ganha o dinheiro, mas o que ela faz com o dinheiro? Né? Como o eterno vai ser glorificado através do dinheiro que essa pessoa ganha. Então tem outras pessoas que elas foram chamadas para o serviço. Ela é a tribo que vai carregar a madeira do tabernáculo. No deserto, quando Deus dá as funções para cada pessoa lá no deserto, ele vai colocar que a pessoa tem a tribo que vai carregar os postes do tabernáculo. Outros vão carregar os panos, as coberturas do tabernáculo, o véu. Outros vão carregar os utensílios sagrados. E cada um tem a sua função. Então é importante para nós que fazemos parte de uma comunidade sabermos para que nós estamos aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Qual foi a chamada? Se Deus te chamou para ganhar dinheiro, maravilha, ganhe dinheiro. Mas seja um grande financiador da obra de Deus. Porque foi para isso que Deus te deu esse dinheiro. Para que você possa fazer com que o nome dele seja glorificado através do seu dinheiro. Então, se Deus te chamou para você servir, então venha servir. Né? Eu só sei fazer trabalho grosso, rústico. Então venha fazer. Olha o que eu posso fazer. Eu sei pintar a parede, eu sei arrumar, eu sei isso, aquilo outro. Eu vi que está precisando fazer alguma coisa aqui. O Eterno te chamou para isso e você tem que ter a disponibilidade para fazer. Outros foram chamados para trabalhar na área do ensino. Então, são os casos dos nossos rabinos, são aqueles que nos orientam, que nos ensinam. Outros foram chamados para juntar as pessoas. E é importante que nós saibamos qual é a nossa chamada. E com isso, nós fazemos com que o nome do Eterno, ele seja glorificado através do que nós estamos fazendo. Então, o sacerdote é diferente. E você pode dizer assim, mas graças a Deus eu não sou um sacerdote. Ora, Êxodo 19:6 vai dizer assim, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Então, Êxodo 19:6, ele vai dizer que o povo de Deus, ele será para o Eterno um reino de sacerdotes. Então, nós já temos essa vocação de sermos sacerdotes, porque o Eterno nos chamou para isso. Quando nós vemos dando as responsabilidades, ele vai dizer, vocês serão para mim um reino de sacerdote. Mas aí você pode dizer, não, esse texto aí é só para o povo de Israel, isso aí é só para a nação de Israel, eu não nasci em Israel, eu nasci no Brasil, eu não sou judeu, eu sou um gentio, eu sou alguém que nasceu entre as nações. Apocalipse 1:6, João o evangelista, ele está tendo uma revelação que Yeshua trouxe para ele através do Eterno, o Eterno dessa revelação para Yeshua, e Yeshua passa para João
o evangelista, e ele vai dizer assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja glória e domínio pelo século dos séculos. Então, o que Yeshua fez conosco? O que Yeshua fez com aquelas pessoas que através dele se achegaram à Torá? Algumas pessoas, elas questionam: mas o que? Qual? Eu sirvo a Yeshua, eu sigo a Yeshua. Se você segue a Yeshua, se você serve a Yeshua, se você chegou à Torá por causa de Yeshua, você precisa entender o seguinte: que Yeshua te inseriu no povo de Israel. Você não pode rejeitar essa nacionalidade que Yeshua te deu. Por quê? Aqui está dizendo Apocalipse 1:6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Então, Yeshua nos tirou, como diz o apóstolo Paulo, né? Nos tirou do mundo, nos tirou do pecado. Para quê? Para nos fazer um reino de sacerdote. Então nós estamos hoje como reis e sacerdote. É por isso que lá em Apocalipse vai dizer que o Eterno vai, através de Yeshua, dominar todas as nações. E nós iremos reinar juntamente com ele durante o momento milenar. Então, o Eterno, através de Yeshua, nos trouxe para que nós pudéssemos ser reis e sacerdote. Mas olha só uma promessa que tem em Isaías, uma promessa para as nações, que está em Isaías capítulo 61 e o verso 6. Contudo, sereis chamados sacerdotes do Eterno, ministros do nosso Deus. Alimentar-vos-eis das riquezas das nações, e haveis de suceder na sua glória. Então, o Eterno tem uma promessa. Algumas pessoas querem correr do chamado que o Eterno determinou para a nossa vida, através do nosso chamado, através de Yeshua. Mas não, nós somos chamados justamente para isso, para nós ocuparmos um lugar do qual nós não tínhamos parte, e nós temos plena consciência a respeito disso, do qual nós estávamos afastados, mas pelo sangue de Yeshua, pelo que Yeshua fez por nós, nós fomos trazidos para perto, nós somos colocados dentro do povo de Israel. Nós somos enxertados na oliveira verdadeira. E isso é, sem dúvida nenhuma, muito importante para todos nós. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, abrir mão da posição de reis e sacerdotes que o Eterno nos deu, que o Eterno nos colocou. O Eterno nos chamou como seus filhos. O Eterno nos chamou como seus servos e nos colocou como descendentes da promessa que ele fez ao povo de Israel e depois a todos os povos da terra. Então, a nação de Israel, que recebeu a principal vocação de ser uma nação de reis e sacerdotes, que o Eterno entregou o domínio do mundo à nação de Israel. Mas a nação de Israel, de certa forma, por causa do Sinat Rinam, o ódio gratuito, por causa de tantas coisas, ela acabou não cumprindo com êxito total essa finalidade. Então, o Eterno, através de Yeshua, chamou as nações do mundo, que era uma coisa que era para Israel já ter feito. E quando nós olhamos para Israel, Yeshua mandou nós ficar olhando para Israel, porque ele diz: olhai para a figueira, e a figueira representa Israel. Olhai para a figueira e para todas as árvores. E quando você vê a figueira dando fruto, sabei que está próxima a vossa redenção. Então nós estamos vendo Israel ser protagonista no mundo. Isso é um cumprimento das promessas do Eterno para Israel, e não só para Israel, mas para o resto do mundo também. Mas eu só quero
agregar a você, agregar à tua mente essa responsabilidade que nós temos como sacerdote. Ainda, em 1 Pedro 2:9, olha o que Pedro vai dizer para nós. Kefa, o Talmidim de Yeshua, o Shalia de Yeshua, o emissário de Yeshua, ele vai dizer para nós: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu quero mais uma vez ressaltar, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, seja nos profetas, a posição que o Eterno nos colocou como sacerdotes do Eterno. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu quero que você tenha total convicção dessa posição que o Eterno te deu. Você não é uma pessoa perdida do mundo. Você não é uma pessoa que não sabe para onde vai. Você é uma pessoa que o Eterno chamou, te colocou como um povo especial. E você faz parte desse povo especial. Mas eu quero me detalhar um pouquinho, me segurar um pouquinho, para falar sobre a grande responsabilidade do sacerdote nessa paraxá. Nessa paraxá, Deus vai dar uma ordem exclusiva, muito sucinta, muito séria, que é não se impurificar com o morto. Amados, e aqui eu vou pegar uma linguagem bem fácil para nós entendermos. Será que nós não temos nos impurificados com os mortos da vida? Quantas vezes nós não estamos carregando um morto nas costas, que já era para nós termos enterrado esse morto? Já era para nós termos, desculpe o termo que eu vou usar, mas já éramos para nós termos cremado este morto. Já era para nós termos nos livrados desse morto. Mas nós estamos carregando um morto, se impurificando. E quando eu falo isso, eu estou querendo dizer a respeito daquela pessoa que há tanto tempo ela anda com problemas na vida que já eram para ter sido solucionados. Para aquela pessoa que já era para ela ter dito assim, isso não vai me perturbar mais, mas ainda continua perturbando ela. Aquela pessoa que viveu uma situação há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 5, há 50, seja quantos for, e essa situação até hoje, ela continua te impurificando. Toda vez que você pensa nela, dá vontade de você brigar, xingar. Tira a tua paz, tira a tua tranquilidade, tira o teu bem-estar, atrapalha a tua saúde, atrapalha o teu trabalho, atrapalha você ter paz consigo mesmo. E quem sabe você já era para ter se livrado desse morto. Já era para você ter jogado esse morto fora. A Bíblia vai dizer que um dia teve uma guerra em Israel e morreu um homem e colocaram ele na beira do caminho. E aí começou a tirar toda a atenção do povo para lutar. Por quê? Porque um morto estava atrapalhando. E aí o general, se não me falha a memória, era Joabe. Joabe vai lá e pega e fala, olha, enterra esse cara aí, para a gente poder focar na luta. Quantas brarrote, quantos milagres, quantas coisas grandes você não está perdendo, porque você carrega um morto há muito tempo na tua vida. Ah, eu odeio aquela pessoa. Tira esse morto do teu caminho. Ah,
Odeio aquela empresa. Tira esse morto do teu caminho. A Paraxá essa semana vai dizer, não se impurifica com o morto. Não se prende ao morto. Não rebaixe daquilo que Deus te chamou por causa de um morto. Amados, existem mortos, eles têm que sair. É por isso que a Torá vai dar leis de luto. Vai ensinar, olha, morreu alguém da tua família? Morreu. Você tem que fazer assim, assim e assim. Para quê? Porque o teu luto, seja ele um luto real, de alguém que morreu da família, seja uma situação, tem que ter início, meio e fim. E muitas vezes não tem fim porque nós não deixamos chegar ao fim. Nós ficamos carregando, esperando que esse morto, em algum momento ele ressuscite. Nós ficamos esperando que em algum momento esse morto, a gente possa se vingar desse morto. Irmão, Yeshua, certa feita, ele estava em um lugar e alguém chegou para ele e falou, mestre, deixa eu te seguir. Ele falou, vamos lá, me segue. E ele falou, primeiro, eu enterrar o meu pai. Irmão, na hora que ele falou isso, Yeshua falou para ele assim, olha, faz o seguinte, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Irmãos, nós temos que tomar cuidado antes que o nosso morto nos mate. Porque se você pega essa frase, é Mateus 8, 21 e 22, se você pega essa frase, como é que pode o morto sepultar o morto? Logicamente, racionalmente, essa frase não tem o menor cabimento da parte de Yeshua. Mas Yeshua vai dizer, deixe os mortos sepultar os seus mortos. É mais ou menos como se o Yeshua estivesse dizendo para esse moço, olha, faz o seguinte, deixa quem está morto enterrar os mortos. Você precisa tomar cuidado para que o morto que você está carregando, o morto daquele namorado que você não perdoou, que foi sacana com você e você não o perdoou, o morto que você teve uma desavença e você nunca perdoou, você nunca tirou isso das páginas da sua vida e você está carregando ele até hoje. Aí quando você lembra, você tem ataque de pânico, você tem raiva, tem ódio. Ai, como pode? Ele está se dando bem na vida, eu queria que ele morresse rápido. Não deixa os mortos da tua vida matarem você. Tem pessoas que elas não vivem mais. Às vezes ela não vive esperando o momento de praticar uma vingança. Às vezes ela não está vivendo porque ela está esperando a hora de ir à forra. De dizer assim, agora eu estou com a alma lavada. Não, agora você está com a alma suja. Agora você não pode mais chegar diante do Eterno. Agora você não pode mais fazer as coisas que são sacras, que eram feitas pelo sacerdote no templo. Por quê? Porque você está impuro. Então, essa mensagem é para que você mude de vida. O que tem sido morto, um peso morto na tua vida? Existem pessoas que elas se recusam. É muito natural pessoas que não foram bons filhos, não foram bons maridos, boas esposas, quando o cônjuge morre, aí entra numa espiral de remorso. Depois que morreu, irmão, não adianta mais nada. Seja um bom cônjuge enquanto você está vivo. Seja um bom cônjuge enquanto você está junto. Diga que ama enquanto a outra pessoa está ouvindo. Diga que a pessoa é importante para você hoje. Quem sabe você precisa ligar para o filho e falar, filho, eu te amo, filho.
Quem sabe você precisa ligar para uma filha e dizer para ela: filha, eu te amo. Hoje eu não vou jogar esse morto, eu vou ressuscitar, mas para que ele seja vivo e não me impurifique mais. Quem sabe você não está precisando dar um abraço em alguém, para você quebrar uma barreira que foi levantada entre você e ela, e que você não consegue ultrapassar e ela não consegue ultrapassar. Quem sabe você pegar o zap aí agora e mandar uma mensagem para uma pessoa e dizer: como você é importante na minha vida. Não pode mudar a tua história. Não pode mudar o roteiro que você tem vivido. Não pode mudar todo o peso que você tem carregado. Ai, mas eu precisava. Não, o Eterno vai dizer assim, ó: a mim pertence a vingança. Nós estávamos sábado passado estudando o Pirkei Avot, e no Pirkei Avot diz que não é para nós nos alegrarmos quando o nosso inimigo estiver sendo punido pelos céus. Sabe por que não é para nós nos alegrarmos? É porque nós estamos diante do juiz ainda. Nenhum juiz vai aceitar que você dê risada, que você tire sarro, que você faça qualquer graça com uma pessoa que foi punida pelo juiz. Então, quem sabe você parou nesse vídeo porque o Eterno quer dizer para você: muda hoje a tua história. Teu casamento não deu certo, não guarda rancor, ódio, mal-estar. Existem mulheres que se separam do marido e aí vão falar mal do marido para os filhos, para ver se os filhos não amam o pai. Faz isso não. O pai vai falar mal da esposa para os filhos ficarem do lado dele. Não faça isso não. Se não deu certo, infelizmente, tudo bem, cada um siga o seu caminho. Mas não carregue um morto nas suas costas, não. Não carregue um peso que realmente você não precisa carregar. Então, Lucas 14, 26, Yeshua vai dizer assim, ó: se alguém deseja seguir-me e amar seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Amados, nós temos que zelar pela posição de sacerdote que nós temos. Ai, mas por que, seu Yehoshua? Essa posição, ela é honrosa. O Eterno nos deu essa posição. Então nós precisamos estar zelando por essa posição. E aí, se eu sou um sacerdote, se eu tenho uma posição elevada, então não justifica. De maneira nenhuma, não justifica eu carregar o morto nas minhas costas. Não justifica eu carregar alguém, um peso. Não justifica eu carregar uma situação em que nós vamos ter, eu vou ser prejudicado, principalmente na minha vida espiritual. Yeshua vai dizer para nós assim, ó: se o teu inimigo tiver fome, sabe o que você faz? Dá pão para ele. Se o teu inimigo tiver sede, sabe o que você faz? Dá água para ele. Porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, meus queridos, vamos zelar pela posição de sacerdote que nós temos. Um segundo aspecto que eu quero falar sobre não se impurificar com os mortos, está em Colossenses 2:13, que vai dizer assim, ó: e vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Amados, a Bíblia vai definir que quem não tem Torá está morto. E muitas vezes nós estamos nos impurificando com esses mortos. Por quê?
porque a gente quer ser agradável aos mortos. Graças a Deus, eu tenho meu pai está com 86 anos. Então, eu sempre tenho um tempo para ir ver meu pai, para falar com meu pai, para fazer uma refeição com meu pai. Então, quando eu vou fazer uma refeição com meu pai, eu levo tudo que nós vamos comer. Ele até, poxa, você vem aqui me ver e você traz toda a comida? É, pai. Porque eu falo para ele, né? Eu estou vindo aqui visitar o senhor, para mim é uma honra, e eu trazer o alimento para nós comer é uma honra maior ainda. Tem também um segundo aspecto. É para eu comer aquilo que me é permitido comer. O meu pai, ele ainda está na igreja, mas, por exemplo, ele come carne de porco. Eu não vou ficar brigando com o meu pai, e nem vou mandar o meu pai, olha pai, eu vou aí, mas o senhor não... Não, a vida do meu pai, a casa é do meu pai, e o meu pai vai fazer conforme ele entende que tem que fazer. Se uma hora ele quiser cumprir o mandamento, maravilha. Mas eu vou lá, levo minha comida e como. E às vezes, nós não queremos dizer, olha, isso aqui eu não como. Eu não como porco. Eu não como camarão. Eu não como as coisas que a Bíblia condena, que a Bíblia diz para não comer. Mas não adianta eu chegar lá querendo impor, não pode comer, não pode fazer não sei o quê. Não, você pode tudo. Pode tudo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você pode mais ainda cumprir aquilo que o Eterno quer de você. Então, não fique, sabe? Não vá na festa de família para ficar batendo boca sobre a sua fé. Seja uma luz com a sua fé. Chegue lá, tome coca, beba refrigerante. Se a tua família toma um Beer Night e você quer tomar, tome o Beer Night com ele. Mas olha, trouxeram aqui uma linguiça. Eu não como. Eu não como carne de porco. Olha, isso aí é contra a Torá? Então, não, isso aí eu não faço, isso eu não tenho, isso eu não vou. Mas tem pessoas que ela quer ficar brigando, discutindo, batendo boca. Isso não vai te levar a lugar nenhum, irmão. Então, a partir de hoje, seja mais leve. A partir de hoje, seja mais suave. A partir de hoje, não fique batendo boca com pessoa que não guarda a Torá. Vá discutir Torá com quem cumpre Torá. Quem não cumpre Torá, você não discute Torá com ele. Porque vai virar apenas confusão. E também, se tem um morto que não quer sair das suas costas, hoje você vai pôr um ponto final nessa história e vai se libertar desse defunto. Eu quero pedir a você a sua ajuda. Vai aparecer o Pix na descrição do vídeo, a gente vai colocar o Pix da sinagoga da Mikdash Davi aí para você que quer ajudar, você que quer fazer parte de espalhar Torá, de espalhar palavras de bênção por esse mundo. A sinagoga Mikdash Davi tem feito um grande trabalho para o Eterno. E você pode ser um participante. Você pode ser alguém que ajuda, que faz parte. Puxa, mas eu estou longe. Ótimo. Então ajude com o seu dinheiro. Ajude com a sua condição que você pode ministrar uma oferta, o dízimo. A Bíblia vai dizer que tinha algumas mulheres, lá em Lucas, se não me falha a memória, capítulo 8, havia algumas mulheres que financiavam o ministério de Yeshua. Então seja participante disso, seja participante, o link da nossa sinagoga, do canal da nossa sinagoga também vai estar na descrição do vídeo e você pode nos acompanhar. Amanhã à noite, a partir das 19 horas, nós temos o nosso Kabbalat Shabbat. Você é o nosso convidado. Eu te espero até o próximo vídeo. Até lá. Que o Eterno te abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.